E aí a gente precisa agora entender quais são os comandos que a gente possui dentro da linguagem de programação que a gente está trabalhando, né? Então aqui no caso do Portugal eu preciso saber quais são os comandos que existem dentro do Portugal. Então eu vou recorrer aqui à minha ajuda para poder dar uma lida aqui nos comandos existentes. Obviamente, se a gente estivesse nesse momento aqui estudando uma outra linguagem, um Java, um C, só o processo de aprendizado da documentação já seria algo bem assustador no começo, tá bom? Então por isso que a gente está optando aqui pelo Portugal, que é algo bem simplesinho, bem fácil, tá junto dentro do próprio software aqui. Em outras linguagens de programação você precisa acessar o site do fabricante, que não está dentro do próprio software que você está usando, tá? Então, só reforçando aqui mais uma vez o motivo do Portugal, tá bom? Então a gente vai vir aqui na linguagem Portugal, na ajuda, vou clicar aqui. E a gente vai começar aqui pelo básico do básico do básico, que são os comandos que a gente chama de entrada e saída. Então, todo software que a gente vai construir, todo programa que a gente vai construir, ele basicamente vai fazer o quê? Ele vai obter informações do mundo real, seja informações que o usuário vai fornecer através do teclado, através do mouse, ou vai vir através da rede de dados, através da rede cabeada ou da rede sem fio, ou ele vai ler isso de um arquivo. Então isso são a entrada de dados que a gente tem, tá bom? Depois vai ter no próximo vídeo ali eu vou descrever isso numa estrutura um pouquinho melhor. Tá? Então todo o algoritmo a gente tem uma entrada de dados, um volume de dados que são imputados dentro do algoritmo ali, e aí esse algoritmo então ele vai executar um conjunto de ações e vai produzir um resultado, tá bom? Então por isso que a gente chama de entrada e saída. Então toda linguagem de programação ela possui alguns comandos para lidar com a entrada de dados e com a saída de dados, tá bom? Então se eu vier aqui nessa parte de escreva, vamos tentar entender o que é esse escreva aqui, o que é esse comando, tá bom? Então olha só, escreva. Em determinadas situações precisamos mostrar ao usuário do programa alguma informação, tá? Deixa eu dar um exemplo básico aqui. Eu vou abrir aqui o prompt do DOS do Windows, né? Provavelmente pode ser que algumas pessoas ainda não utilizem ou não tenham visto isso aqui, mas o prompt do DOS é uma interface de comandos aqui que existe no sistema operacional que permite a gente executar alguns aplicativos por linha de comando. Então eu vou abrir aqui só apenas como a título de exemplo. Então eu vou abrir aqui o meu prompt do DOS. E é possível, através do prompt do DOS, por exemplo, a gente fazer a atualização da data e da hora do sistema. Tá? Então posso fazer pela parte gráfica aqui, no painel de controle e tal, ou eu posso executar um comando aqui dentro do prompt de comando para realizar o processo de troca dessa data. Ok? Então se eu quisesse fazer isso, eu teria que executar o aplicativo aqui, tem um aplicativo chamado Date. Então eu vou digitar aqui date e vou dar um enter. E aí note que olha só, foi exibido para mim aqui uma informação, ó, data atual, 1/12/2012, digite a nova data. E aqui ó, o mouse está piscando, esperando eu entrar com uma informação. Então isso aqui é uma saída de dados. Ó. Isso aqui são informações que foram exibidas pelo programa Date, certo? Então tudo isso que vocês estão vendo na tela aqui ó, foram dados produzidos pelo comando date. Então, na linguagem de programação, você tem que ter algum comando que permita você escrever informações na tela, exibir informações para o usuário. E aí também você precisa de algum comando que permita o usuário digitar uma determinada informação. Então eu vou digitar aqui, ó, por exemplo, 2/12/2022. Então se eu der um enter aqui, ó, aqui deu uma mensagem porque eu não executei como administrador o aplicativo, mas enfim, se eu tivesse executado como administrador aqui, eu teria conseguido alterar a data do sistema sem nenhum problema. Mas o objetivo aqui é só visualizar aqui, ó, isso aqui foi uma saída de dados, isso aqui é uma saída de dados, e aqui a gente teve uma entrada de dados, tá bom? Então como é que a gente faz isso no Portugal? Se a gente fosse escrever um programa parecido com aquele ali, né, como é que eu poderia exibir qualquer informação para o usuário? Então, para exibir qualquer informação para o usuário, a gente vai utilizar esse comando aqui, ó, o comando escreva. Então, escreva, e aí a gente vai ter um parênteses abrindo e um parênteses fechando. Então, isso aqui é o esqueleto do nosso comando. Então eu vou colocar aqui. E note que eu fiz um avanço aqui, ó, depois eu explico esses avanços e tal, mas por enquanto não precisa preocupar com esses detalhes não. Então eu vou colocar aqui, ó, escreva, abre parênteses, fecha parênteses. Então esse aqui basicamente é o comando escreva. O comando escreva a gente sempre vai utilizar ele quando a gente quiser exibir qualquer informação na tela. Então sempre que eu quiser dar uma mensagem
para o usuário que está utilizando o nosso sistema, a gente vai utilizar o comando escreva. E aí, se eu quiser que seja exibido um texto para esse usuário, eu quero que seja exibido exatamente um texto. Do jeito que eu escrever o texto aqui, é o jeito que eu quero que seja exibido na tela. Aí, então, a gente coloca esse texto dentro desses parênteses, dentro da parte que abre e fecha o parênteses. Eu vou colocar aqui ó, uma aspas e vou colocar aqui, ó, seja bem-vindo ao curso de Portugal. E aí, eu preciso terminar isso aqui com uma aspas também. Então eu tenho uma aspas no início e uma aspas no fim. Vocês vão entender melhor o porquê disso, tá bom? Então esse aqui é o esqueleto de como a gente utiliza o comando escreva. Então sempre que a gente quiser exibir alguma mensagem na tela, eu vou escrever a palavra escreva, abre e fecha parênteses, abro e fecho uma aspas, então eu coloquei duas aspas aqui, ó, uma aspas e outra aspas. A gente fala fechar, significa... aqui fica mais fácil de entender, ó, tá fechando, ó, tem aqui um parênteses abrindo e um parênteses fechando, tá? Uma aspas que abre e uma aspas que fecha. Então, sempre, normalmente, as coisas são impares, tá? Então, se eu tenho um parênteses aqui, eu vou ter o outro fechando. Então, sempre é impares, tá? Então, quando eu colocar aqui, escreva, seja bem-vindo ao curso de Portugal, e eu mandar executar esse programa, o que vai acontecer? Vai ser exibido na tela a mensagem seja bem-vindo ao curso Portugal, tá bom? E aqui dentro do Portugal Studio, como é que a gente coloca para executar esse programa? A gente vai colocar para executar clicando nesse botãozinho aqui, ó. Então quando eu clicar nesse botãozinho de play, ou Shift F6, né, o atalho aqui, ó, Shift F6, ele vai fazer o que? Ele vai executar esse programa e aí vai ser executado linha a linha, então ele vai executar a linha 3, a linha 4, a linha 5. Aqui no nosso caso a gente só tem a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4. Vamos apagar ela aqui. Basicamente de comando na prática a gente só tem essa única linha aqui de comando mesmo, né? O resto é apenas o esqueleto do nosso programa. Note que aqui embaixo ó, vai ser exibido, ó, seja bem-vindo ao curso de Portugal, tá bom? Então foi executado aqui o comando que a gente queria, certo? Então vamos supor que eu quisesse agora, eu quero que o usuário digite o nome dele, certo? Então eu vou vir aqui, seja bem-vindo ao Portugal, eu vou colocar mais um comando, vou colocar um outro comando escreva aqui, e vou colocar assim, digite o seu nome, ok? Vou colocar dois pontinhos ali. Quando eu clicar nesse botão para executar, esse programa ele vai ser executado e vai exibir aqui as informações. Note que aqui ó, as informações elas saíram meio coladas, né? Então saiu tudo na mesma linha. Então lá, seja bem-vindo ao curso de Portugal e aí logo na sequência saiu digite o seu nome. Se eu quisesse que isso aqui ficasse um pouquinho mais bonito, né? A gente poderia fazer o que a gente chama de quebra de linha, né? A quebra de linha é a mesma coisa que a gente tem aqui num editor de texto, né? Vamos imaginar que eu abro um bloco de notas aqui, ó. Então o meu cursor está piscando aqui. Se eu escrever alguma coisa, o meu cursor está piscando aqui. Então significa que se eu digitar mais alguma coisa, essa alguma coisa vai sair ali na frente. Então se eu quiser que a próxima informação que eu digite saia na linha de baixo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um Enter, né? Preciso dar um Enter aqui para o cursor ficar piscando na linha de baixo e aí tudo que eu digitar seja exibido na tela na linha de baixo. A mesma coisa que acontece na linguagem de programação. Então, na linguagem de programação, a gente precisa dizer se a gente está exibindo uma informação na tela, quando é que a gente quer que seja quebrado uma linha ou não. Tá? No caso do Portugal, a gente vai colocar aqui, ó, esse caractere aqui, ó, uma barrinha deitada para a esquerda, tá? Isso aqui a gente chama de contrabarra, então contrabarra N, tá? Então o contrabarra N ele vai permitir que a gente faça isso aqui, ó. Note que agora, ó, seja bem-vindo ao curso de Portugal, aí o meu cursor veio para a linha de baixo, e aí na hora que eu mandei escrever digite o seu nome, saiu digite o seu nome aqui. Ah, Rogério, e se eu colocar vários contrabarras N's? Aí sim, cada contrabarra N a gente vai ter aqui uma quebra de linha. Então lá, quebrei uma linha aqui, depois eu quebrei mais uma, então saiu aqui, ok? Então por hora, entenda que quando eu estou imprimindo algum texto na tela, eu quero que saia algum texto na tela e eu quero quebrar a linha, basta a gente colocar aqui um contrabarra N no momento exato, no ponto exato que a gente quer que seja quebrado a linha. Ok, vamos ver então como que a gente poderia utilizar esse comando escreva em situações para construção de um menu, por exemplo. Vamos imaginar
que à medida com que a gente foi evoluindo aqui, aprendendo novos comandos, a gente vai construir sistemas bem interessantes, do tipo, a gente pode construir um sistema de gerenciamento de alunos, por exemplo. Vamos imaginar que você tem uma escola, um curso, e aí você tem que desenvolver um programa para fazer todo o processo ali de cadastro de alunos, lançamento de notas, visualizar quem são os alunos aprovados, quem são os alunos reprovados, quem são os alunos de recuperação. E aí vamos imaginar que a gente fosse fazer um programa em console. Eu vou explicar isso nos próximos vídeos, né, a diferença dos programas. Né? A gente pode ter programas do tipo console, programas gráficos, programas web. Então eu vou falar a diferença de cada um deles e quais são os programas que a gente vai focar neste primeiro curso. Tá? Então vamos imaginar, deixa eu pegar um exemplo aqui que eu criei aqui. Vamos imaginar que a gente queira construir um programa que na hora que a gente iniciar o programa seja exibido exatamente isso aqui. Ó. Vem assim, menu. Aí depois vem 1. Cadastrar aluno, 2. Lançar nota, 3. Visualizar alunos aprovados, 4. Visualizar alunos de recuperação, 5. Visualizar alunos reprovados. E depois vem digite a opção desejada e aí a pessoa vai escolher. Né? Se a pessoa digitar 1 e der o Enter, aí vai abrir a parte onde ela vai cadastrar os alunos. Se ela digitar 2, vai abrir a parte de lançar notas. A gente poderia colocar aqui um 6, por exemplo, sair do sistema. Obviamente aqui a gente está construindo apenas o menuzinho principal ali do sistema. Deixa eu tentar colocar isso aqui um ladinho do outro aqui, só para mim ir copiando. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho da letra da... Beleza, então se a gente fosse construir, né, um algoritmo que fosse exibir um menu desse, o que a gente precisaria fazer? Né? Então a gente utilizaria aqui, ó, para cada linha dessa aqui, para cada linha que fosse exibir uma informação, a gente iria utilizar aqui o comando escreva. Né? Então eu poderia vir aqui, ó, vou colocar escreva, abre e fecha parênteses, e aí o que eu quero que saia na tela? Eu quero que saia na tela isso aqui. Deixa eu colocar alguns asteriscos, alguns jogos da velha. Vou copiar isso aqui, aí eu vou colocar aqui menu do sistema, sei lá. E vou colar aqui a sequência. Menu do sistema, então vai sair aquela linha ali. Aí depois eu vou colocar um escreva. Sempre fica atento a isso aqui. Ó. Se no momento que você está construindo o seu algoritmo for destacado alguma linha vermelha em branco, significa que o comando está escrito errado. Nesse caso aqui ele destacou porque a gente ainda não colocou o que a gente quer que imprime. Mas mesmo que depois você colocasse as aspas aqui, se continuar destacado de vermelho embaixo, significa que você tem um problema de sintaxe no seu comando. Seu comando está escrito errado, tá bom? Então aqui a gente quer que saia uma linha em branco. Ó, eu quero saltar uma linha. Então vamos ver, vou deixar só daquele jeito ali para a gente ver o que acontece. Vou colocar aqui escreva, cadastrar aluno, eu vou colocar aqui 2 pontos. Detalhe, sempre na construção de qualquer algoritmo, a gente nunca sai escrevendo o algoritmo todo para depois testar. A gente escreve um pouquinho e testa, escreve e testa, escreve e testa. O que é testar? É colocar o algoritmo para executar. Então eu vou clicar com o botãozinho aqui, ó, play, para ele efetivamente pegar todo esse código que eu escrevi e começar a executar esses códigos que eu escrevi e produzir o resultado esperado que eu queria. Então se eu clicar aqui no play, olha só, saiu tudo um na frente do outro, né? Então está faltando o quê? A gente dizer em que momento que a gente quer que quebre a linha, né? Que a linha seja quebrada, ok? Então, aqui o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar aqui o contrabarra N aqui, ó. Note que aí o contrabarra N, pessoal, tem que ser entre as aspas, tá? Eu não posso colocar ele fora das aspas assim, ó. Se eu colocar assim vai dar erro, tá? Porque não faz parte da sintaxe. Tá? Depois eu vou explicar, à medida com que a gente for progredindo, eu vou explicar para vocês por que todo texto que vai ser exibido na tela, por que ele tem que estar entre aspas. Tá? Então vocês vão ter um porquê disso e vocês vão entender. Tá? Então aqui eu vou colocar uma quebra de linha, aqui eu vou colocar uma outra quebra de linha para poder gerar essa linha em branco aqui, certo? Vamos testar agora. Clicar aqui, ó, já começou a aparecer, ficar algo parecido com isso aqui. Mas note que aqui posso ter várias formas de fazer isso. Essa não é a única forma de fazer. Eu poderia, por exemplo, ó, colocar essas duas quebras de linha aqui. Ó. Poderia tirar essa quebra de linha daqui
e colocar uma quebra de linha aqui, certo? Então lá, o resultado deu na mesma, ok? Ou se eu colocar aqui também, ó, se eu apagar esse comando aqui e colocar essas quebras de linha aqui antes do número 1, também vai produzir o mesmo resultado. Então lá, tá vendo? Então, aí você precisa imaginar o que é que precisa ser feito e encontrar a forma melhor de fazer ali, tá? Então eu gosto de deixar mais óbvio, né? Imprimi, quebrei a linha, depois eu quero que saia uma linha em branco aqui, então eu vou colocar ela sozinha aqui, mas não tem o jeito certo, tá? Aí é o gosto de cada um, tá bom? Então eu prefiro deixar assim que fica mais óbvio, tá? Então quebro a linha ali e aí eu vou repetindo isso aqui, ok? Então lançar nota, que seria aqui a opção 2. Eu vou começar a copiar e colar para ir mais rápido, tá? Então opção 3, visualizar alunos aprovados. Deixa eu só deixar o esqueleto pronto, né? Que aí fica mais fácil. Escreva 3, visualizar alunos de recuperação. Aí eu quero visualizar alunos reprovados. Faltou aqui colocar a opção, né? Então 4, 5 e a opção 6, sair do sistema. Aí depois eu quero uma linha em branco. E aí depois eu quero vir aqui, ó, digite a opção desejada. Ok? Eu vou mandar executar aqui agora. Então, olha só, saiu tudo colado aqui, né? Do 2 para baixo saiu tudo colado porque eu esqueci a quebra de linha aqui. Então eu tenho que vir aqui e colocar a quebra de linha no finalzinho aqui para dizer que eu quero quebrar a linha, para não sair tudo coladinho um no outro. Então pronto, agora a gente teve aqui um resultado parecido com isso que a gente tem aqui do lado. Então, obviamente, isso aqui é apenas o menu, né? A gente vai ter que fazer todo o trecho de código para fazer funcionar a parte de cadastro do aluno, de lançar nota, né? Então aqui a gente está focando apenas na construção do menu, já que o único comando que a gente viu até agora foi o comando escreva, tudo bem? Então, obviamente, para a gente chegar nesse tipo de programa aqui que realmente consiga cadastrar aluno, lançar, ainda vai demorar um pouquinho, vão ter muitas aulas até a gente chegar nesse ponto aqui. Mas aqui eu estou mostrando exemplos de como a gente utiliza esse comando escreva, tá bom? Então, o próximo comando que a gente vai ver aí é o comando leia, né? O comando leia é o comando que é responsável agora por receber uma informação do teclado. Então aqui eu utilizei vários comandos escreva para poder jogar o que eu queria que saísse na tela e agora eu quero aqui que o usuário possa digitar uma informação aqui, né? Eu quero que eu possa vir aqui e digitar uma determinada informação. Então para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou parar ele agora e aí no próximo vídeo a gente visualiza ali como que funcionaria um comando para ler alguma coisa do teclado, tá bom? Um abraço, até mais.